E hoje pela manhã nós vamos falar sobre a Igreja Universal do Reino de Deus. A razão pela qual nós escolhemos falar sobre essa igreja é que ela é a mãe de muitas outras igrejas parecidas. Eu vou mostrar como algumas dessas igrejas populares hoje na televisão são filhas da Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo, ela é uma das maiores do Brasil, tem igrejas não só no Brasil, mas no mundo todo, ou partes do mundo. E ela tem constantemente ocupado a mídia, não somente com as suas programações, mas também a mídia secular, por conta de escândalos que aconteceram e acontecem, e mais recentemente pela construção do Templo de Salomão em São Paulo, para 10 mil pessoas. E a Igreja Universal do Reino de Deus, ela é representante, talvez a representante mais conhecida do que se chama de igreja neopentecostal. Os estudiosos do fenômeno religioso protestante dizem que costumam usar uma classificação, a primeira, eles chamam onda, né? A primeira onda foi a Reforma Protestante, que aconteceu há 500 anos atrás. No ano que vem nós vamos comemorar esses 500 anos da Reforma Protestante. Depois veio a segunda onda, que foi o movimento pentecostal, que começou em 1902 nos Estados Unidos. E agora veio a terceira onda, que é chamado movimento neopentecostal. É um movimento que nasce dentro do movimento pentecostal e que ganha força a partir dos anos 90. E, embora parecido, pentecostal e neopentecostal não são a mesma coisa. Eles têm coisas em comum, mas a Assembleia de Deus, por exemplo, é uma igreja pentecostal e ela não concorda com muita coisa que a Igreja Universal do Reino de Deus faz, que é uma igreja neopentecostal. Se você pergunta o que é que nós somos, nós somos da primeira onda, né? Nós somos da igreja reformada evangélica. Não nos classificamos em nenhuma dessas outras duas. E conosco estão os batistas, os metodistas, aquelas igrejas que a gente chama de histórica, não é? Luteranos, episcopais, anglicanos, a relação é grande. Como sempre nós temos feito aqui, nós procuramos utilizar como fonte de estudo das religiões aquilo que elas produzem, para não sermos acusados de injustos, ou de fazer uma caricatura, ou passar uma imagem falsa do que as outras pessoas pensam. Então esse estudo é baseado nas publicações do bispo Edir Macedo, e de teólogos da Igreja Universal, como por exemplo J. Cabral, que é o mais conhecido. Também em gravações de programas de rádio e de TV, e especialmente o site da Igreja Universal, que é público e aberto a todos, onde vocês poderão encontrar boa parte do que vai ser dito aqui. Muito bem, dito isso, nós vamos orar, pedindo que o nosso Deus nos ajude nesse estudo, porque o nosso alvo é certamente compreender a verdade e segui-la aonde ela nos levar. Aonde ela nos levar. Pedimos, nosso Deus, que nessa manhã Tu instruas o nosso coração. Nós queremos, ó Deus, a verdade, nós queremos segui-la. Como disse o Teu Filho, a verdade liberta. E eu peço que, se alguém aqui nessa manhã, ou que nos acompanha pela internet, e que ainda não compreendeu a Tua palavra nos seus pontos fundamentais e cruciais, que hoje seja um dia de libertação pela verdade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, o fundador da Igreja Universal é o carioca Edir Macedo. Ele nasceu em 54. Portanto tem a minha idade. O pai dele era comerciante e 61, pode parar de fazer a conta. Então, o pai dele era comerciante e eram de uma família católica, praticante. Em algum momento na sua adolescência, Macedo se torna evangélico e vai frequentar uma igreja chamada Igreja Nova Vida, do bispo Macalister, que era uma igreja pentecostal no Rio de Janeiro. Aos 21 anos, ele sai da Igreja Nova Vida e é consagrado pastor na Casa da Bênção. Casa da Bênção, naquela altura, era uma das igrejas neopentecostais mais conhecidas no Brasil e vinha crescendo muito.
e ele é consagrado pastor ali aos 21 anos de idade. 2 anos depois, aos 23, ele sai da Casa da Bênção. Ele já era pastor, sai da Casa da Bênção, juntamente com 2 outros pastores, um chamado Carlos Rodrigues, que ninguém mais sabe nada sobre ele, e outro chamado R.R. Soares. Então eles saem da Casa da Bênção e fundam a Igreja Universal em 1977. 3 anos depois ele briga com R.R. Soares, e R.R. Soares sai da Igreja Universal e funda a Igreja Internacional da Graça, que é conhecida também hoje, e a origem é neopentecostal, né? Ele, junto com Edir Macedo, saíram da Casa da Bênção, fundaram a Universal, depois se separaram. Em 1998, portanto 18 anos, 20 anos depois disso aqui, o Edir Macedo se desentendeu com um obreiro que vinha crescendo muito dentro da Igreja Universal e expulsou o obreiro. O nome dele era Valdomiro Santiago, que sai e funda a Igreja Mundial do Poder de Deus, e que cresceu a princípio roubando ou tirando membros do Edir Macedo. Foi uma guerra na época, não é? O Valdomiro Santiago se declara bispo nessa igreja que ele começou, constitui um colegiado de bispos que logo em seguida declaram que ele é apóstolo. Então Valdomiro Santiago é apóstolo na igreja que ele mesmo fundou. E em 2006, Valdomiro Santiago teve uma briga com um bispo que saiu e fundou a Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus. Estou falando de Agenor Duque. Então, essas grandes igrejas neopentecostais que estão na mídia hoje e que atraem atenção pela maneira às vezes estranha, bizarra, não é? Com que conduzem os cultos, todas elas têm uma raiz só, Edir Macedo e a fundação da Igreja Universal do Reino de Deus. Estas igrejas são Universal do Reino de Deus, Edir Macedo; Internacional da Graça, R.R. Soares; Mundial do Poder de Deus, Valdomiro Santiago; e Igreja Apostólica Plenitude do Trono de Deus, de Agenor Duque. Essas são as igrejas que nós chamamos de neopentecostais, as mais conhecidas. Tem ramos, tem subdivisões, tem ramificações, mas o que eu vou falar sobre a Igreja Universal se aplica a todas essas igrejas. Então, o que se diz de uma se diz de outra. A Igreja Universal cresceu muito depois da sua fundação, levantou muita polêmica, inclusive na mídia secular, por conta das suas práticas, e investiu pesado na televisão. A Universal é proprietária da Rede Record, da Rede Mulher de Televisão, tem mais de 60 emissoras de rádio no Brasil, além de dezenas de empresas e empreendimentos dos mais variados tipos. Segundo alguns, é uma das empresas mais bem-sucedidas do Brasil. Em 2010, o IBGE disse que a Igreja Universal tinha perto de 2 milhões de membros. Isso em 2010, que foi o último censo religioso que a gente tem disponível. Só que com relação ao penúltimo censo, que foi em 2000, a Universal perdeu membros. Em 2000, ela tinha cerca de 3 milhões de membros. E agora, depois de 10 anos, ela vem caindo, embora por conta de todas essas divisões e ramificações e também exposição pública, ainda assim ela é uma das grandes igrejas neopentecostais no Brasil, ficando atrás entre as igrejas pentecostais da Assembleia de Deus e da Igreja Quadrangular, mas ela tem, por conta da mídia, um impacto muito grande no Brasil. Ela também tem uma atuação muito grande na política, elegeu dezenas de vereadores, deputados e um senador da República, que é Marcelo Crivella, a ponto de que quando teve a inauguração do Templo de Salomão, em 2014, em São Paulo, Dilma Rousseff estava presente.
na cerimônia, porque ela percebe o poder político de barganha que essa igreja tem. Ela tem muitos vereadores, deputados, senador, então ela se articula politicamente e é conhecida pelo voto de cabresto, né? Quando está chegando a eleição, o bispo diz: vocês vão votar em tanto, e aí tem 2 milhões de votos garantido para aquela pessoa que o bispo disser que tem que ser a pessoa que vai ser votada. Então ela é bem disputada pelos políticos, né, que procuram, que falam nos seus púlpitos e frequentam suas reuniões na busca do voto desse pessoal. Muito bem, vamos ver algumas doutrinas e práticas da igreja. À medida que eu vou falando, eu vou fazendo alguma análise crítica também. A Universal, até por conta da origem dela, ela vem do pentecostalismo, ela declara acreditar nos seguintes pontos que ela tem em comum com as igrejas evangélicas: crê na Trindade, como os evangélicos creem; na divindade e na humanidade de Jesus, como os evangélicos creem; no céu, no inferno, no julgamento final; na Bíblia, como a palavra de Deus; na realidade do pecado, na necessidade de salvação, ressurreição dos mortos, vida eterna, segunda vinda de Cristo. Então, se você for olhar isso aqui, você vai dizer: a Igreja Universal é uma igreja evangélica, porque ela acredita nessas coisas, como os evangélicos também acreditam. Mas ela, além disso, ela acredita naquilo que as igrejas pentecostais acreditam. Por exemplo, a crença no batismo com o Espírito Santo como sendo uma segunda bênção, alguma coisa que acontece depois da conversão; a prática das línguas estranhas durante os cultos e, particularmente, a cura divina. Então, essas 3 coisas a Igreja Universal compartilha com as igrejas pentecostais. Mas ela tem também aquelas práticas que são as mais importantes e que colocam essa igreja dentro do grupo das igrejas neopentecostais, que é a teologia da prosperidade, os ministérios de libertação de pessoas oprimidas por demônios e a utilização de objetos ungidos no culto. Então isso é feito pela Deus é Amor, Casa da Bênção, Brasil para Cristo, que são as primeiras igrejas neopentecostais no Brasil. Como Edir Macedo veio de lá, ele preserva todas estas coisas, com a diferença de que ele levou tudo isso para a mídia. A Casa da Bênção, por exemplo, Deus é Amor e Brasil para Cristo, eles não gostam de mídia, de televisão, de rádio, não, rádio sim, mas televisão não. Mas Edir Macedo levou tudo isso ao público quando ele investiu pesado em televisão. Então, a Igreja Universal, ela é uma igreja neopentecostal com todas essas crenças e práticas. Vamos tentar agora fazer uma análise crítica daquilo que ela acredita e fazer uma comparação com a convicção das igrejas da Reforma Protestante, nas quais nós nos incluímos.